Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Wesley e esta é a nossa 11ª aula do curso HTML5 e CSS. Antes da gente começar o conteúdo desta aula, eu gostaria de pedir um favor a vocês. Coloca aqui nos comentários o que você tem achado do curso até aqui e deixe aqui também as suas sugestões de próximos conteúdos, inclusive de outros cursos. A ideia é que eu consiga trazer para vocês materiais cada vez mais relevantes e que contribuam para o aprendizado de vocês. Legal, então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Na aula passada a gente aprendeu o conceito de Flexbox e construímos um layout. Hoje vamos continuar falando sobre o Flexbox e vamos construir um novo layout. Então fica ligado que vai ser bem legal. Vamos para a tela do meu computador. Então, pessoal, para começar, eu vou criar uma pasta na área de trabalho chamada Flex e vamos abrir essa pasta no VS Code, ok? Então, pasta criada, vou para o meu VS Code e já abro a pasta lá dentro, tá? Então, Open Folder e escolho a pasta Flex, beleza? Pasta aberta dentro do programa. Com a pasta aberta dentro do VS Code, eu vou criar dois arquivos. O primeiro é um index.html e o segundo é um style.css, ok? Legal. No primeiro, eu vou criar aqui a estrutura básica do HTML que você já conhece, então vou colocar aqui uma exclamação, o Emmet já completa para mim. Vou colocar aqui o título Flexbox e mudar o idioma para português do Brasil. Beleza, vamos começar a construir o layout então. E qual é o nosso layout? Será este layout que a gente vai construir. Então, olhando este layout, a gente consegue perceber duas colunas. A primeira aqui e a segunda representando todo este conteúdo. Legal, então a gente vai construir isso agora no nosso HTML e faremos a estilização pelo CSS. Bacana. Pessoal, olha só. Vamos primeiro tentar identificar quais são os elementos que formam aqui. A minha ideia é fazer o seguinte. Todos estes elementos eu vou colocar dentro de um grande container, pode ser uma div mesmo, tá? Aqui eu tenho um aside, que é uma tag, né, vertical. E aqui, este lado, essa coluna, eu vou colocar uma outra div, um outro container. E dentro deste container eu vou criar 5 sections, tá? 1, 2, 3, 4. E aqui essa última vai ser uma outra section com 4 articles dentro, totalizando 5 sections, ok? Então eu tenho um aside desse lado, aqui eu tenho uma div, certo? Com todos esses itens. Dentro dessa div eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 sections. E dentro da última section eu vou ter 4 articles, beleza? Então vamos para o código e a gente começa a fazer a construção do nosso layout. Então, pensando naquele modelo, vamos criar então a div que eu falei, que vai ser o nosso container, né? Então já vou colocar para ela aqui um ID container, vai ser a caixa principal. Dentro dessa div, eu vou criar aqui um aside, que vai ser aquela caixa que vai ficar na vertical, né? Na lateral esquerda. No mesmo nível do aside, só que agora do outro lado, eu vou criar uma outra div, que vai ser o container para todos aqueles outros elementos, tá? Então, uma div, e aí eu vou dar um ID para ela e vou chamar esse ID de coluna. Legal? E dentro dessa div a gente vai construir as 5 sections que eu falei. Então, vou colocar aqui section vezes 5, certo? Então, já construí aqui as minhas 5 sections. Na última section eu tenho 4 articles, certo? Então, article vezes 4. Legal. Se a gente olhar no layout, eu percebo que essas 3 sections aqui, elas são iguais, têm a mesma largura e a mesma altura. Porém, essa section aqui é diferente e essa daqui também é diferente. As medidas são diferentes, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um ID para essa section, então eu vou chamar ela de 1. Essas 3 aqui, como são iguais, eu vou colocar uma classe, vou chamá-la de 2, tá bom? E essa última section aqui, eu vou chamar de 3, beleza? Então vamos lá. A primeira section eu vou dar um ID, vou chamar de 1. A segunda, a terceira e a quarta section, como elas são iguais, eu vou criar uma classe. E aí eu vou usar um recurso do Emmet aqui muito legal, que é, eu clico aqui na section, no finalzinho dela, seguro a tecla Alt, clico na de baixo, continuo pressionando a tecla Alt e clico na terceira. Então o cursor fica piscando nas 3 sections. Agora eu dou um espaço, coloco o class, o igual, abro aspas e coloco aqui 2. E aí ele já preenche para os 3
elementos da mesma classe. Muito legal esse atalho, né? Então, só pressiono, eu clico na section, seguro a tecla Alt e vou clicando em cada uma delas e aí ele deixa o cursor piscando e é só digitar. Beleza. A última section eu vou criar um ID e vou chamar de 3. Vamos fazer algumas identificações aqui também, tá? Então, o primeiro container aqui, eu vou colocar um comentário aqui, indicando que ele é um elemento Py. A segunda div aqui, ela também é um elemento Py. Então, vou colocar aqui, elemento Py. Ou seja, são containers, né? Onde eu encontro mais um elemento Py? Nessa última section, tá? Ela também tem outros elementos dentro dela. Então, vou colocar aqui um comentário, elemento Py. Por que eu marquei os containers como elementos Py? Só para eu me lembrar lá no CSS que estes elementos, essas caixas, containers, elas são caixas flexíveis. Então, vou usar os comandos de displayFlex dentro delas. Beleza? Faltou, então, a gente colocar agora o link para o nosso arquivo CSS, né? Então, vou colocar aqui a tag link e colocar o meu arquivo style.css. Assim eu consigo vincular os dois arquivos. Vou aproveitar para deixar também o nosso arquivo HTML aberto. Vou dar 2 cliques na pasta Flex, abrir o arquivo index.html. A gente não consegue enxergar nada aqui porque ainda não colocamos nenhum tipo de configuração no CSS. Mas a gente vai fazer isso agora. Então eu vou abrir aqui o meu VS Code novamente e eu vou aproveitar que o VS Code tem um recurso chamado Split Editor, que é para eu dividir a tela colocando 2 arquivos lado a lado, né? Então, para a gente conseguir ver o meu index.html e o style.css. Então eu vou clicar aqui em style.css, clico nesse botão aqui para dividir a tela, ele colocou o style aqui. Posso fechar ele aqui e agora eu tenho os 2 arquivos, legal? Então vamos começar a brincadeira aí com o CSS. Eu vou diminuir essa tela também para ficar mais fácil aqui, né? Beleza, pessoal, vamos começar então a estilizar o nosso documento. Vamos começar pela div, container, tá? Então, como é um ID, eu chamo com hashtag container. E aqui eu vou olhar de acordo com o layout. Vou abrir o layout aqui e a gente observa o seguinte. A primeira coluna tem 800 de largura e a segunda tem 400 de largura, né? Então, 800 mais 400, temos 1.200 de largura. Então, para o container, vamos colocar aqui 1.200 pixels de largura. Qual que é a altura, considerando o layout? A altura é 1.500, né? Então, se você pegar esse aside aqui, de ponta a ponta na altura, é 1.500 pixels. Então, vamos definir aqui a altura para o meu container de 1.500 pixels, ok? Legal. Lembra que eu falei que ele era um elemento Py? Logo, ele será uma caixa flexível. Então, já vou colocar a propriedade aqui de displayFlex, ok? E vou colocar aqui uma propriedade chamada FlexFlow. Essa propriedade é a junção de 2 outras propriedades, tá? Só para vocês entenderem. Os valores delas são row e wrap. Tem outros valores, claro, mas por enquanto vamos colocar esses 2. Ela é a junção de 2 propriedades. A propriedade FlexDirection, que o valor seria row, que é linha, e também a propriedade FlexWrap, que o valor seria wrap. Então, para não ter que digitar as 2 propriedades, FlexDirection e FlexWrap, eu coloco FlexFlow e aí já coloco os 2 valores row e wrap, ok? Só para relembrar, então o valor row é para colocar os elementos todos em linha. E o wrap chegou no final da linha, não coube, pula a linha, tá bom? Então, ele vai tentar, por padrão, colocar os elementos tudo na mesma linha. Se não couber, ele pula a linha. Essa é a ideia. Então, já transformei o container principal numa caixa flexível. Qual que é a próxima tag? A tag aside. Então, venho aqui, aside, vou até dar um espacinho maior aqui. E o que eu vou definir para a tag aside? Volto no meu layout e olha aqui, olha, o aside ele tem uma largura de 400 por 1.500 de altura, né? Então, já temos aí as medidas dele. Então, vou colocar aqui, largura 400 pixels e altura de 1.500 pixels. Vamos definir a cor. Ele é um azul, né? Um azul meio turquesa, né? Então, vou colocar aqui o background color e vou colocar justamente a turquoise, que é uma cor aí meio azulada, né? Vamos ver como está ficando. Então, já atualizando aqui, a gente já vê o aside aparecendo aqui. Beleza, mas ainda temos muita coisa para fazer.
No próprio container anterior aqui, vocês perceberam que ele está colado na tela, né? E isso não é legal, porque se eu olhar aqui no layout, ele está no meio da tela. Então, como que a gente resolve isso? No container, eu coloco aqui uma propriedade chamada margem, 0 e o valor 0 alto, tá? Vou colocar aqui embaixo da altura, vou colocar aqui margem 0 alto. O que essa propriedade faz? Ela zera as margens, como são dois valores, né? Ela zera a margem em cima e embaixo e coloca automático na direita e na esquerda. Então ele faz com que centralize o layout. Olha só agora, ele já está centralizado. Beleza, aí você fala, mas não está centralizado. Na verdade está, porque ele começa a contar daqui, dessa lateral aqui, e vai até mais ou menos aqui. E aí esse lado de ponta a ponta vai dar aqueles 1.200 pixels de largura, ok? Continuando aqui o nosso layout. Então já mexemos aqui no aside, por hora não preciso mexer em mais nada. O próximo elemento é o ID coluna. Então vamos lá, coluna, certo? E aqui na coluna eu tenho que considerar a outra medida, né? A medida é a seguinte, eu tenho 800 de largura e 1.500 de altura para bater com essa do aside, né? Então já temos aí as definições. Então vamos lá. Então vou colocar aqui largura 800 pixels, certo? E altura de 1.500 pixels, beleza? É um container? É um container, né? Porque ela contém outros elementos dentro dela. É um elemento pai. Então, o que eu vou definir aqui? Display flex, para transformar numa caixa flexível. E o flex flow dela é o seguinte. Eles estão todos como se estivessem numa grande coluna, né? Então, o flex flow aqui não vai ser row wrap, vai ser column wrap. Ou seja, coloca tudo numa coluna só. Se não couber, quebra a coluna. E aí ele criaria uma outra coluna, mas não é o caso, tá? Beleza. Então, vamos para o próximo elemento. Esse container coluna eu não preciso definir cor, porque ele apenas armazena os elementos que estão dentro, né? Então, eu não preciso deixá-lo visível, ok? Então, vamos para o próximo elemento, que é a section 1. Vamos olhar aqui no nosso layout. A section 1 é essa daqui, ó, 800 por 250, tá? Então, essas são as definições dela. Então, venho aqui, coloco 1, e aqui eu coloco width 800 pixels de largura por 250 pixels de altura. E a cor dela é uma cor, um verde, né? Então, vamos lá, um background color, a cor é teal, tá? E aí a gente já consegue enxergá-la. Olha só, galera, já está ficando parecido com o desenho do nosso layout, né? Então aqui já temos essas duas caixas preenchidas e organizadas. Beleza? Vamos continuar aqui. Se você olhar no layout, você vai perceber que há um espaçamento, né, entre a section 1 e a segunda section. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar uma propriedade chamada margem bottom, ou seja, margem na parte de baixo, certo? Qual o valor do margem bottom? O valor é 30 pixels, beleza? E aí eu estou definindo o valor na margem inferior. Legal, então vamos mexer agora nas sections que possuem a classe 2, ok? Só que o que é importante saber aqui? Quando eu vou acionar uma classe, eu aciono com um ponto, ao invés de usar a cerquilha, tá? A cerquilha é para ID. Então eu vou colocar aqui, ponto 2. E aí as configurações que eu defini para essa classe vão para as 3 sections, ok? Pois elas possuem as mesmas características. Bom, então vamos olhar elas aqui. Elas são da mesma medida, né? Então elas têm 800 de largura por 150 de altura. Então vou colocar aqui, width 800 pixels de largura por 150 pixels de altura. E a cor de fundo é azul, é um blue. Vamos ver como está ficando? Olha só, atualizei. E aí virou um grande bloco, né? Mas por que este grande bloco? Porque elas estão grudadas, né? Então a gente precisaria dar um espaçamento entre elas. E aqui a gente poderia colocar também um margin bottom, como a gente fez na outra section, na primeira section. Só que aqui no layout a gente percebe que a margem daqui, entre a primeira e a segunda, é bem maior do que entre a segunda e a terceira e a quarta, tá? As medidas são diferentes. Aqui é igual, tá vendo? Essas aqui são iguais, mas essa primeira aqui é diferente. Então vamos colocar
como eu tinha colocado margem bottom de 30, eu vou colocar de 20 nessa, para ver se fica legal. Margem bottom de 20 pixels. E aí a gente atualiza, já temos o espaçamento. Eu vou diminuir o zoom da tela, pessoal, só para vocês conseguirem enxergar o layout por completo, tá? Então vou até aumentar um pouquinho. Olha só que legal. Então a gente tem o layout bem parecido com este layout, né? Estão vendo aí, ó? Tá bem parecido. Só as cores que eu acho que não estão iguais, né? Exatamente iguais, mas está muito parecido. Beleza, vamos seguindo então aí com a construção do nosso layout. Já definimos largura, altura, cor de fundo, a margem na parte inferior. Vamos para o próximo elemento, que é a section 3, ok? Então, eu venho aqui, como ela é um ID, aqui eu já uso a cerquilha, né? Então, eu vou colocar aqui, ID 3, e aí eu vou colocar as medidas. Olha só, pessoal, aqui eu sei que os elementos que estão dentro, eles têm 340 por 285, tá? Só que aqui tem algumas margens e tal. Então, o que eu pensei? Eu vou colocar uma largura aqui de 800 pixels, como é a largura normal, e a altura vai ser de 600 pixels, mais ou menos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, olha só. Width, vou colocar 800 pixels de largura, e a altura eu vou colocar 600 pixels. Se for necessário, a gente muda. Do contrário, a gente deixa esse valor aqui mesmo, tá bom? E o seguinte, a gente também tem que pensar aqui na margem, né? Que ele tem que se distanciar das outras sections. Então, eu vou colocar aqui também um espaçamento maior. Eu vou colocar um margem top aqui de 30 pixels, tá? Então, margem top, no topo. Ou seja, a section 3 que está embaixo, ela tem que se distanciar dos elementos que estão acima dela. Então, para ela se distanciar, eu dou um margem top nela, né? O margem top eu vou colocar aí de 30 pixels também. Beleza? Ok, é um container? Sim, é um container, porque eu já tinha marcado aqui, né, que era um elemento pai, mas ele, se você observar, ele tem aqui 4 articles dentro. Então, eu sigo aquele padrãozinho lá, display flex, e aqui eu quero que esses elementos fiquem em linha, ou seja, cabendo 2 em cima e 2 na linha de baixo. E aí eu vou colocar flex flow, e aqui eu posso colocar row wrap, ok? O posicionamento deles vai ficar em linha. Beleza, vamos então mexer agora nos articles, definindo largura, altura e cor. E se for necessário, a gente volta no container e faz alguma nova configuração. Então vamos lá. Article, e aqui eu vou definir as larguras e alturas deles, tá? Então tem que olhar aqui no layout, 340 por 285. Então largura 340 pixels, altura 285 pixels, ok? E a cor de fundo deles é um verde, né? Background color green. Vamos ver como eles estão ficando. Olha só os 4 elementos. Então, como eu usei lá o flex flow, né, row wrap, né, nesse container, os articles que estão dentro tentaram ficar todos na mesma linha. Como não coube na mesma linha, a propriedade flex wrap foi lá e quebrou numa segunda linha. Só que eles estão grudados, e aí a gente precisa definir algumas configurações aqui no container para dar um distanciamento neles. Então, para isso, eu vou usar 2 propriedades aqui no container. Eu vou só subir um pouco mais o código aqui, assim fica totalmente visível na tela para vocês. E essas 2 propriedades que eu vou colocar no container, a primeira é justify content, e aí eu vou colocar a propriedade, o valor space evenly. Então, o que essa propriedade justify content space evenly faz? Ela coloca um espaçamento igual entre os elementos, distribuindo eles uniformemente dentro do container, tá? Então, eu vou criar um espaço meio que igual entre um e outro. Beleza, vamos ver o resultado disso por enquanto? Olha só. Ele ficou com um layout muito parecido com o da imagem aqui, mas ainda não está perfeito esse espaçamento aqui entre uma linha e a outra. Então, vamos resolver isso com mais uma propriedade. Que propriedade? A gente vai colocar aqui embaixo align content, certo? E aí eu vou colocar space between. E o que ela vai fazer? Ela vai colocar um espaçamento igual entre cada linha, tá bom? Olha só o que vai acontecer. E aí ele já dá uma melhorada no visual pra gente. Bom, pessoal, então praticamente conseguimos atingir o nosso objetivo de replicar o layout. Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa aula. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha gostado. Aproveite para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com os seus amigos.
pois isso nos ajuda a trazer conteúdos cada vez mais relevantes para vocês. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima!